É com o DEIC da cidade de Piracicaba, tá aí as viaturas, todo o equipamento aí, né? Disponível da Polícia Judiciária. Chama atenção essa ocorrência. A equipe daqui da Polícia Judiciária foi conectada, né? Com a Polícia de Minas Gerais. Uma situação muito peculiar. A doutora delegada responsável, a doutora Juliana, vai explicar para nós. Eu quero que você preste atenção. Nós já ouvimos falar sobre carro dublê. Nessa situação é um pouco invertida, porque o veículo dublê, né, nessa situação passou a ser o veículo original. Como assim, Neto? Pois é, ele foi transferido. Como se transfere um veículo que não é original, que não é o dublê? Será que foi um serviço de falsificação muito bem feito? Será que tem algum problema nesse? Bom, problema tem no meio do caminho. Agora a polícia vai ter que descobrir onde está o óleo, onde está o problema. Porque o veículo dublê foi transferido, mudou de proprietário. Estranho isso, não é? Vamos entender melhor toda essa situação que aconteceu aqui na nossa região e o veículo oficial, original, na verdade, está lá em Minas. Vamos ver o que aconteceu. Pode soltar. Crimes como esse que nós vamos falar agora, aqui com a doutora Juliana, é muito comum. A questão de veículos aí, dublê. Isso já aconteceu na nossa região, acontece em todo o país. O que chama atenção é realmente aí um veículo de Minas, um caminhão, e após aí ser levantado toda, né, essa questão aí do veículo estar parado e estar rodando outros municípios, como aqui na nossa região, acabou chamando a atenção da Polícia Civil de Minas, que entrou em contato aqui com a doutora Juliana. Bom, a princípio aí, tudo leva a crer que realmente era um caminhão dublê. Daí diante houve investigação até realmente se deter o rapaz que estava dirigindo esse caminhão. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Neto. Boa tarde a todos. O que acontece? A Polícia de Minas entrou em contato conosco porque um proprietário de um veículo, no caso um caminhão, os procurou informando que no momento que ele foi licenciar o caminhão dele, o caminhão que é de propriedade dele, está na posse dele, havia sido transferido para um terceiro, mas ele não vendeu esse veículo. Estava no nome de uma terceira pessoa. E aí o que acontece? Pesquisando pela barreira digital, esse veículo que está em Minas, na garagem dessa pessoa, estava trafegando aqui na nossa região. Nós fomos avisados disso, fizemos uma breve investigação e fomos avisados pela polícia, foi bloqueado o veículo, e daí nós fomos avisados pela polícia militar que esse veículo foi parado próximo a Santa Rita do Passa Quatro. A ocorrência foi trazida aqui para a DEIC, o veículo parado também era um caminhão, estava com a placa, toda a identificação do caminhão verdadeiro que estava lá em Minas, com sinais visíveis de adulteração. Mas o motorista do caminhão, ele estava portando uma carteira de habilitação falsa. Na verdade, ele portava duas carteiras de habilitação, uma de categoria AB, que é a pessoa que pode dirigir tanto carro quanto moto, e uma falsa de categoria AE, que é para a pessoa que pode dirigir caminhão. Perfeito. E aí ele confessou que essa de categoria AE, ele comprou por um valor na cidade de Campinas e ele estava dirigindo. Então, que essa habilitação ele nunca conseguiu tirar licitamente. Aí ele foi preso em flagrante por uso de documento falso. O caminhão com sinais e com bastante indícios de fraude foi apreendido e tudo indica que ele tenha sido aí um produto de ilícito, provavelmente um furto ou um roubo. E o verdadeiro está em Minas Gerais. Agora, o que chama atenção, claro, primeiramente o rapaz aí acabou confessando o uso irregular, né? Claro que os policiais, obviamente, quando pegou duas carteiras, já perceberam que se tratava de uma das duas seria falsa, ele acabou confessando, mas ele não sabia que o caminhão era um produto ou de furto ou de roubo, ele não sabia sobre esse assunto. Não, ele não sabia a respeito de nenhuma irregularidade com o veículo, ele fala que ele trabalha para a empresa, ele ia receber o caminhão há cerca de uma semana para poder fazer o serviço dele, que é de transporte. Agora, isso a gente não tem como provar se ele tinha ou não conhecimento, nem se a empresa tinha ou não conhecimento, como é que foi a aquisição desse veículo, tudo agora vai ser objeto de investigação,
tudo vai depender do preço em que esse caminhão foi adquirido, Claro. como é que está essa documentação, porque é a partir daí que a gente vai verificar a veracidade ou não, ou boa-fé dos argumentos que vão ser colocados, e agora aguardar a perícia, constatando documentalmente se o caminhão foi ou não adulterado. Agora, o que chama atenção, doutor, até para a orientação da população, é assim, o veículo, quando ele é vendido, e foi isso que chamou a atenção do proprietário do veículo original, foi que havia acontecido uma transferência. Agora, a gente sabe muito bem que essa transferência, ela é feita com toda a cautela, né? É passado por uma vistoria, após a vistoria, o documento, ele é feito pelo Detran, ou de Minas, ou de São Paulo, quer dizer, como é que burlou tudo isso? Isso que chama a atenção da investigação, né? Exato, vai ter que ter toda uma investigação, porque deve ter tido alguma fraude bastante peculiar, e a gente vai ter que verificar onde foi que isso aconteceu, mas com certeza houve bastante fraude. Perfeito. Então fica aí para você que está assistindo o programa Piracicaba agora, se de repente o seu veículo aconteceu o mesmo caso como esse, que chamou muita atenção, às vezes uma multa, né, doutora Juliana, às vezes você leva uma multa de uma outra cidade que você nunca passou, às vezes é um erro, mas pode acontecer de ser realmente um veículo dublê. Nesse caso, se chega a multa, a pessoa não transferiu o nome, né, do veículo. Nesse caso, a pessoa, o verdadeiro proprietário, já não ia mais receber a multa, porque o veículo havia sido transferido para uma terceira pessoa. Então, no caso da multa, ainda a notícia não é tão ruim, né? Existe um dublê, mas o seu veículo ainda está no seu nome. Nesse caso específico, por isso que chamou tanto a atenção, não era só um dublê. Houve a transferência de documentação mesmo, né? É isso que chamou bastante atenção. Doutora Juliana, excelente profissional, excelente delegada, né? A equipe é maravilhosa, né? Olha aí que levantamento de ocorrência que vai dar pano para manga, como falava a minha querida vovó. Onde está o erro? Onde está? Eu estou falando erro, né, para poupar a fadiga, porque na verdade aí não é erro, né? Aí é bandidagem, é quadrilha. Mas vai descobrir porque a casa caiu, graças a Deus o proprietário está tranquilo agora, o caminhão foi apreendido, vai se levantar tudo para se saber. Né? E o motorista com 2 cartas, você viu, não pode isso, né? Não existe uma carta falsa para poder dirigir o caminhão e a carta verdadeira dele. Também vai responder aí ao uso de documento falsificado. Parabéns, Polícia Judiciária. Excelente ocorrência.